Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Yukuro, tô trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês alguns pontos do Resident Evil Wrecking, né, que eu observei e que com certeza você também observou, né, cara? Eu fico vendo muitos vídeos em questão ao Resident Evil Wrecking de vários youtubers, né, que ficam falando, ficam teorizando. E um dos pontos que eu vi que eles falaram sobre o Resident Evil Wrecking é que a Grace ela é uma pessoa comum, uma pessoa normal. E cara, não é. A gente pode ver no Resident Evil Wrecking que, embora a Grace trema a mão, ela tenha medo, seja bem assustada, seja um pouquinho impulsiva, digamos assim, a gente pode notar que a Grace no Resident Evil Wrecking, ela tem uma certa habilidade, né? Pera aí, você ainda não vai tacar pedra, você ainda não vai comentar, tipo assim, falando que nada a ver, mano. Pera aí, que eu vou trazer aqui o argumento, né? Um ser humano, quando ele vai pegar alguma coisa pra usar contra... Não, pode ser o que for, pode ser contra um zumbi, pode ser o que for. Um ser humano normal pode até atirar. Tem um zumbi frente a você, tem uma arma do seu lado, beleza, você pega. Você atira? Sim, você atira, só que você hesita, porque aquela parada parece com um ser humano, né? Parece com um ser humano. E a gente viu no trailer do Resident Evil Wrecking que não, a Grace ela chega despercebida, ela já tem um treinamento de chegar despercebida, ela chega por trás e finaliza sem piedade nenhuma com a agulha, ela pega armas dos inimigos e usa contra eles, né? Ela tem um instinto de sobrevivência muito bom, ela observa, a gente percebe que contra aquela criatura perseguidora no início, ela observa. No game, no início do game, eu não joguei o game, então eu não sei, mas nos primeiros trailers, quando a Grace, quando aparece aquela cutscene de início, antes dela ir parar naquela maca de hospital, a gente nota que ela era uma investigadora. Pô, mano, e isso não é algo que eu tô falando, é uma parada que a própria Capcom confirmou. Não falou que ela era investigadora, que ela trabalhava com o FBI, nada disso. Mas confirmou que ela trabalhava com alguma coisa que ou investigava ou eliminava zumbis. Eu vi muitos também youtubers vendo essa cena, só que não comentaram isso, né? Então, querendo ou não, a Grace ela não é uma pessoa normal, ela tem treinamento. Por que ela treme a mão dela na hora dela atirar? Porque ela é nova, ela é novata, né? E atirar numa parada que parece ser humano, sem hesitar, sem fazer pergunta nem nada, é uma parada complicada para quem é um ser humano normal, né? E vocês sabem que em Apocalipse Zumbi o ser humano não sobrevive não, pô. Tem aqueles alojamentos, né? Onde os militares, eles acolhem as pessoas para elas não correrem tanto perigo, né? Sempre tem um periguinho, só que elas não correm tanto perigo, né? E eu veio trazer esse ponto, cara. A Grace, ela não é uma pessoa comum, né? Eu tinha acreditado, inclusive, eu tinha conciliado o Resident Evil Wrecking com o Outbreak 2, que inclusive até hoje é meu Resident Evil favorito, né? Que o Resident Evil Outbreak 2 traz pessoas normais, traz pessoas comuns, que não tem habilidade nenhuma com arma, né? Pra poder estar lidando com zumbis, estar sobrevivendo com zumbis, né? A gente usa barricada pra poder prender a porta, é isso, é aquilo. A gente usa armas brancas como vassoura, como faca, como pistola, a gente usa tudo e tem que gerenciar os itens muito bem. E parte disso foi colocado no Resident Evil, do Resident Evil Wrecking, né? A gente pode tomar armas dos inimigos, pode usar armas brancas para poder estar finalizando. Eu acho, né, que armas brancas, já que já foi dito que a gente pode pegar armas dos zumbis e usar contra eles, né? E a sensação de impotência que a gente tem no Outbreak 2 é a mesma sensação de impotência que a gente tem no Resident Evil Wrecking. Claro que no Wrecking é muito pior, porque a gente tem que gerenciar muito bem os itens, e a Capcom escondeu isso muito bem, né? Digamos assim, ou a gente que não percebeu. Só que a Grace, ela não é uma pessoa, ela é uma agente treinada. Ela não é agente treinada como o Leon, que é fodão, né? Mas ela é um agente treinado e tem sim uma certa habilidade, porque ela lida com os zumbis de uma forma até que tranquila, né? Ela lida de uma forma tranquila. Não, claro, ela sofre para poder enfrentar os zumbis. Ela fica com um pouco, né, de falta de ar,
Só que ela enfrenta os zumbis de uma forma até que muito bem. E a gente nota que ela tem um treinamento no momento em que ela acorda na maca. O que um ser humano comum, por mais gênio que fosse, faria? Você vê uma bolsa com alguma coisa sendo colocada no seu sangue, você, por mais inteligente que você acaba entrando em desespero. E ela entrou sim em desespero, só que ela agiu com uma tranquilidade tão grande que ela conseguiu sair daquilo, né? Então ali ela mostrou que ela tem um certo treinamento, ela tem uma certa habilidade sim em acabar com os zumbis. E ao ver a parte inicial, eu posso supor que ela era um agente de FBI, ela era uma investigadora, ou ela acabava com zumbis, ou alguma coisa do tipo, porque, cara, não tem como, né? Claro que ao ser humano ver um monstrão daquele tamanho, a gente vai ficar. Aí já entra o fato da gente ter um certo pânico por ter injetado ou drogado a gente de alguma forma, né? Só que a gente nota que ela mantém a calma, digamos assim, porque eu vou te falar, eu particularmente, se eu acordasse naquela situação, eu não ia conseguir fazer nada, né? E é isso, cara. Implementou também a mecânica do Resident Evil Revelations 2, cara. Porque a Moira, entre aspas, ela é uma pessoa comum, né? A gente pensa que a Moira Burton é uma pessoa comum, normal, que foi sequestrada junto com a Clary, né? E incorpora essa parada da gente ser drogado, não literalmente, né? Porque juntando os pontos, a Grace foi drogada, não falo drogada, né? Mas ela acordou com alguma coisa sendo injetado dentro dela, sendo experimento. A Moira Burton também foi alvo de experimento, né? E vamos chegar agora num ponto que eu achei muito bacana. Incorpora muitos Resident Evil. O Resident Evil Requiem é a junção de todos os Resident Evil em um só. Todos, e vou chegar lá. Vamos continuar falando lá da Moira Burton, né? Mas eles pegaram essa mecânica do Resident Evil Revelations 2, né? De ambas as personagens serem, entre aspas, uma pessoa normal, porque a Moira tinha um pai que era fodão em acabar com zumbis, né? A gente nota isso. Então ela tinha sim um certo treinamento. Ela só não usava armas, mas a gente, dando uma olhada na história, a gente vê que ela usava armas, assim como o pai dela. E ela parou por causa de um incidente. Então, digamos assim, a Moira e a Grace são duas personagens que, entre aspas, são pessoas normais, mas têm um certo treinamento. Traz a mecânica do Resident Evil Outbreak 1 e 2, né? Porque a gente é, entre aspas, uma pessoa normal, a gente não tem recursos, não tem experiência com a pegada, né? Dá aquela sensação de impotência na hora da gente jogar. Dá sim, uma sensação de impotência. Então já são dois jogos, né, que trouxe aí pra gente. Tem a pegada do Resident Evil Revelations 1, né, já que a nossa protagonista ela é sequestrada e acordada em um, acho que cruzeiro, né? E ela tava sim infectada com o vírus, é tanto que no final do Resident Evil Revelations a gente injeta na gente um antivírus. Acontece a mesma coisa no Resident Evil Requiem, né, com a Grace, né? Ele tem a mecânica do Resident Evil 6 de meter a porradaria geral, não é um hack and slash, lembrando pra vocês, é um survival horror, né? Então traz essa mecânica do Resident Evil 6, da gente poder tá metendo a bicuda, a gente fazer um rolamento, a gente tá finalizando os zumbis, né? Chegando por trás e finalizando, né? Se eles estiverem desapercebidos. Traz a mecânica do Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, Resident Evil 2 e 3, da gente ter um perseguidor. Vai trazer a mecânica do Resident Evil 1 de ter aqueles zumbis que a gente mata, só que se a gente não finalizar de uma forma correta, eles voltam mais forte, não morre até a gente, né, acabar com eles. Traz a mecânica da gente pegar o sangue deles e fazer alguma coisa. Eu não lembro qual era o Resident Evil que tinha essa parada. Mas tinha um Resident Evil que tinha, eu não sei se era o 7 ou o 8, ou se era os dois, né? Mas tem um Resident Evil que tem essa pegada. Tem a pegada do Resident Evil 0, tem a pegada do Resident Evil 4 e 4 Remake. Aí eu já falo de mecânica, né, cara? Eu já falo de mecânica. Vamos falar mais na parte do Leon, né? né? Já tem aqui aquela parte do Leon, né? Então, eles pegaram toda a franquia Resident Evil até aí e mesclaram, né? Transformaram em um.
né? E por isso eu acho que o Resident Evil Requiem vai ser extremamente foda, extremamente bom. Tô aqui hypadão. O pessoal falou também da parte que aparece uma enfermeira, né? Eu não sei se é um hospital, alguma coisa. O Leon, ele estava, né, nesse local, ele viu a enfermeira e ele não fez nada. Mesmo ela, eu não sei se ela estava pedindo ajuda, até porque eu não vi essa parte eu não prestei atenção nessa parte do trailer. Mas eu não sei se ela estava pedindo ajuda ou pedindo ele para sair. Mas aí tem gente falando que é desconfiança, outras pessoas falando que notou alguma coisa nela de errado. E, cara, eu tenho duas teorias. Eu falo porque eu sou estudante de psicologia. Pro cérebro humano ele notar alguma coisa, né? A gente tá conversando, a gente tá... Como é que eu posso falar? A gente tá também à espreita, ou de guarda baixa, ou de guarda alta. Aí acontece algo de repente. O nosso cérebro ele demora de 4 a 20 segundos para poder processar. Como o Lino é fodão, eu acho que levaria uns 4 segundos, né? Pra ele poder tá pensando. Ah, mas apareceu o cara da motosserra, e aí isso e aquilo, ele não fez nada pra ajudar ela. Cara, eu acho que o Leon, ele chegou, né? Ela chegou, ele olhou pra ela e ficou... Hã? O cérebro dele. Sabe aquele Windows antigão? Pois é, eu acho que é tipo aquela pegada, né? Aí ela chegou, pediu socorro, ajuda, não sei o que ela conversou lá. E deu os 4 segundos pra ele notar, ele já não tava esperando mais nada. A guarda dele abaixou. Parte. A guarda dele em parte abaixou, né? E quando ele abaixou a guarda, do nada a porta abre, pum, aí já tem um barulho. Aí já é outra coisa pro cérebro dele processar. Ele pegou, ele olhou, viu um cara se aproximando, aí eu já vi youtuber falando, pô, mano, mas claramente não era uma pessoa normal, tava distante, isso e aquilo. Já aconteceu 3 coisas, tipo, que ele não tava esperando, né? Então acho que o cérebro dele ia demorar uns 10 segundos pra ele processar aquilo. O cara da motosserra ligou, chegou aproximando, aí ele... Hã? E é isso, ele... Hã? Aí tá lá o Windowsão lá nele. E eu acho que é por isso que ele não reagiu, entendeu? Essa é a minha primeira teoria. Ele não reagiu, não foi porque ele não quis, mas foi porque ele deu uma demorada pra ele poder tá notando, né? Essas coisas. Aí o zumbi se aproximou dele, e é tanto que o zumbi não foi atrás da moça. Eu não sei se foi, se não foi, até porque eu não prestei atenção no trailer. Mas eu vi que o Leon ele empurrou uma cadeira, fez alguma coisa. Eu acho que ele tava chamando a atenção do zumbi pra ele. Não sei se a enfermeira morreu ou se não morreu. E a minha segunda teoria é que ele tava realmente desconfiado, mas não das intenções dela, mas se ela tomou uma mordida ou não. Porque tem essa parada também no Apocalipse Zumbi. Ah, ela tomou uma mordida ou não tomou uma mordida? Pode ter a questão também de ela ser uma pessoa, porque no Apocalipse Zumbi não é só o zumbi que é o nosso problema, as pessoas também são problemas da gente, né? Bem maiores que os zumbis, dependendo. Então eu acho que o Leon continua sendo o cara de sempre, né? Aquele cara que sempre ajudou os caras, né? As pessoas. Eu acho que ele é o mesmo Leon de sempre, só que entra um monte de fatores, né? Então só tô colocando aqui a minha teoria. Uma parada que me animou bastante foi que a Capcom, ela, tipo assim, teve um trailer que apareceu uma parte de um cabelo loiro, né? E a Capcom colocou em uma das manchetes, quem será que é? Ashley ou Aida? E me fez pensar uma parada, cara. O Leon tem 50 anos de idade e até hoje, né, ele não tem uma relação com a Aida, já passou da hora, né, cara? E eu acho que se for a Aida, cara, querendo ou não, eu acho que vai ter um clima entre ele e a Ada. Só que eu falo um clima de verdade. Não falo igual no Resident Evil 4, não falo igual no Resident Evil 2. Não falo esse tipo de clima também como no Resident Evil 6. Eu acho que vai ter realmente um clima entre ele e a Ada, né? Pra juntar os dois. Porque, cara, não tem como. A gente tá aguardando aí a Ada vai fazer, né? A gente tá assim, ó, Leon. Ó o seu gadão. Vai, assume a Ada logo, né? Então eu acho meio impossível a Capcom não juntar eles. Eu não sei se ele vai morrer ou se ele não vai morrer. Eu acho difícil, porque no vídeo passado eu falei pra vocês, o Leon ele é o mascote da Capcom, né? Não sei se a Capcom realmente teria coragem de estar se livrando do cara que mais fez ela render grana. Porque eu vou te falar, Resident Evil é o que é hoje por causa do Leon. Vamos ser sinceros, né?
Não que eu seja fanzaço do Leon, de forma alguma. Eu gosto do Leon, né? Curto pra caramba o Leon. Eu acho que a Capcom não vai eliminar com o Leon. Não tô falando que não vai, né? Eu tô falando a minha hipótese, né? Até porque as evidências que eu vi de que o Leon ele iria morrer não comprovam realmente. Porque no Resident Evil ele é meio contraditório, né? Tem a cura pro vírus, ao mesmo tempo que não tem, porque eles ficam atrás de uma cura, a população tá precisando de uma cura. Aí às vezes o protagonista ele tá infectado e ele acaba se curando, né? De alguma forma, mas de alguma forma a população não é curada não. Aí o pessoal falou: "Ah, eu acho que o Leon tá infectado, é isso, é aquilo". Mas pode ser também que ele é imortal, até porque não imortal, né, mas imune, né? Pode ter muitas questões em questão disso. E as provas que eu vi de que ele realmente estava infectado foram apenas pôsteres, né, de que ele estava com alguma coisa no pescoço e o olho dele com uma cor amarela com preta, né? Foram as evidências que eu vi de que o Leon ele estava infectado. Isso pra mim não serve como evidência, entendeu? E mesmo que se servisse, cara, eu duvido muito que a Capcom vai eliminar o Leon, né? Não de forma convencional de Resident Evil, né? Mas de alguma outra forma ele vai. Galera, eu espero que vocês tenham curtido, gostado, deixem seu like, né? Aqui não era pra ser um vídeo tipo fodão não, né? Um vídeo que era pra ser normal não, explicativo não. Eu tô só explicando alguns pontos que a galera pergunta bastante sobre o Resident Evil Rec, não pra mim, né? Mas pra outros youtubers. E eu tô respondendo baseado no que eu estou, né, vendo. Então peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e falou.